pensem que tá tudo bem, não tem nada demais, olha como o traficante é bonzinho, que tá cuidando da comunidade. Em um momento do vídeo, ele até chega a filmar um ponto de venda ao ar livre daquela bolachinha Crean Cracker, sabe? Bora para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre a cidade maravilhosa, né? Para quem não sabe do que eu tô falando, vamos estar falando hoje sobre o estado do Rio de Janeiro, o estado onde corrupção, milícia, lavagem de dinheiro, tudo que é de errado tem naquela cidade. E assim, eu tinha uma expectativa quando eu era mais novo, né, de ver alguma mudança com o passar do tempo no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. Mas parece que quanto mais tempo passa, pior fica. Lembrando que esse vídeo que a gente vai reagir aqui, né, do canal do Samuel Bom, o link vai estar na descrição como forma de créditos. E é isso aí, vamos embora pro vídeo, bora! O Rio de Janeiro, sem dúvidas, é a cidade maravilhosa. Ele já foi considerado o lugar mais bonito, mais seguro e com a melhor vida noturna do mundo, segundo revistas internacionais. E por ser dono de inúmeras paisagens, pontos turísticos, praias e um povo extremamente caloroso, de bem com a vida, o Rio se tornou o sonho de muitos turistas, sejam eles brasileiros ou não. Não, pera lá, né? Vamos ser sinceros, eu pelo menos como brasileiro, eu já tive diversas oportunidades de ir pro Rio de Janeiro, então, seja lá para passar alguns dias, seja lá bate e volta, né, que você vai e volta no mesmo dia, eu nunca tive interesse, velho, eu vejo só coisa ruim do Rio de Janeiro, me desculpem, tá, se tiver algum carioca assistindo esse vídeo, mas eu só vejo coisa ruim do Rio de Janeiro. E gosta de viajar, já foi ou pelo menos tem vontade de visitar a cidade maravilhosa. Aliás, eu mesmo quando eu era mais novo já fui pra lá e gostei bastante, dá pra ver pela minha cara. A cara dele. Só que ironicamente a maioria desses elogios sobre como o Rio é bonito, seguro e maravilhoso, geralmente vem de sites e revistas gringos, muitas vezes fora do Brasil, o que demonstra que essa visão parte de pessoas que não moram lá. A realidade do dia a dia do morador carioca é bem diferente da romantização que se vê na mídia e mundo afora. 3 pessoas morreram a caminho do trabalho hoje de manhã ao serem baleadas na cabeça durante um tiroteio na avenida mais movimentada do Rio de Janeiro. No meio do tiroteio, sem ter pra onde correr. E é uma coisa assim... Sem saber pra onde ir. O tiro tá vindo da onde? Essas coisas, eu sei que o Brasil todo em si é muito perigoso, mas essas coisas, tipo de nego ter que deitar dentro do ônibus, ou então atrás de barricada, né, no meio da pista, ter que descer do carro e deitar no chão, você só vê no Rio de Janeiro. Então assim, você percebe que o Rio é situação de guerra civil que acontece naquele lugar. Esse pequeno trecho que vocês acabaram de assistir vem do mais recente caso absurdo de violência cotidiana no Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que pessoas estavam indo tranquilamente trabalhar, passando pela Avenida Brasil, quando de repente policiais e traficantes começaram a trocar tiros, causando a morte de 3 pessoas, incluindo um passageiro de ônibus que morreu com um tiro na cabeça, mostrando que nem mesmo a avenida mais movimentada da cidade está livre do domínio do crime. Segundo o jornal O Globo, desde 2010, mais de 100 mil pessoas deixaram a cidade em migrações dentro do próprio estado, ou seja, isso não conta aqueles que foram para outras regiões do país. E dentre os que ficaram, mais da metade da população diz ter vontade de ir embora. E os motivos são muitos: o aumento gigantesco do crime e do tráfico de drogas, com áreas inteiras dominadas por facções, roubo de pertences e celulares nas capitais, seja de forma isolada ou até pelos famosos arrastões que fazem. E no começo do vídeo eu falei o estado do Rio de Janeiro, tá? Só pra mim não passar informação errada, só pra mim não falar de uma maneira errada, tá? Pra não vir ninguém me xingando nos comentários, eu tô falando de Rio de Janeiro capital, tá? Eu não tô falando do estado em geral, não. Até porque eu sei que tem cidades no interior do Rio de Janeiro que é bem tranquila. Faz muita gente ser assaltada ao mesmo tempo e uma sensação de insegurança geral que, como eu acabei de mostrar, é completamente compreensível. E bom, sendo sincero, não é de hoje que pra nós brasileiros o Rio de Janeiro carrega a fama de ser tão perigoso quanto bonito, né? O que mais tem na internet são memes da galera zoando o povo carioca como se todos os moradores de lá fizessem parte dessa tal cultura do crime, quando na verdade é apenas alguns integrantes da torcida organizada do Flamengo. Mas então, por que as pessoas estão abandonando o Rio de Janeiro? Como foi que isso chegou a esse ponto? E existe algum responsável? É isso que nós veremos no vídeo de hoje. Segundo a Polícia Militar, o crime organizado investiu mais de R$1 bilhão em armamento nos últimos 5 anos. Esse valor explica um pouco sobre como a cidade se tornou referência quando o assunto é troca de tiros e insegurança. As pessoas costumam ter uma visão muito romantizada do Rio de Janeiro e do crime aqui no Brasil. Inclusive, algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre isso, que já ultrapassou a marca de 300 mil visualizações e você pode assistir depois. Esse problema geralmente está ligado aos programas de TV, novelas, influencers e mídia no geral, onde o criminoso sempre é relacionado apenas com as favelas e os bairros pobres do estado, como se houvesse uma clara divisão onde uma área é segura. A Globo, eu acho que é a que mais faz novelas, filmes romantizando favela, coloca o bandido como se fosse aquele cara humilde, que tem coração, que tem consciência social, né? Vamos falar igual no Tropa de Elite. Então assim, a Globo, por esse ponto de colocar, né, bandido como se fosse uma pessoa boa que escolheu o lado errado, ela é mestre de fazer isso, véio. Já cansei de ver filmes e novelas da Globo que eles colocam o bandido como se fosse uma pessoa boa. E a outra não. Só que isso, alguns anos atrás, talvez fosse verdade. Mas hoje, na prática, todas as regiões do Rio de Janeiro se tornaram perigosas. E eu sei que pode parecer absurdo, porém mais da metade do estado do Rio já foi dominado pelo tráfico. Ou seja, se você for hoje pra lá, a chance de pisar numa região comandada pelo crime é muito alta. A situação ficou tão fora de controle que é comum ver pessoas dizendo que se sentem mais seguras
seguras dentro das comunidades, que são muitas vezes o berço das facções, do que fora delas. Afinal, caso você não saiba, o crime organizado tem esse nome por um. Inclusive, uma garota daqui do meu estado, ela tomou um tiro, eu não sei como que ela tá hoje em dia, tá? Mas eu sei que ela, a família dela, né, daqui de Minas, foram pro Rio de Janeiro, passar um tempo lá. Por engano, eu não sei o que que acontece no Rio de Janeiro também, parece que é um labirinto onde todo mundo, sem querer, cai dentro de favela. O pai dela caiu dentro de uma favela, né? E eles não quiseram nem saber quem tava dentro do carro. Eles dispararam, eu sei que esse tiro acertou a garota, né? Graças a Deus, o pai dela conseguiu sair de dentro da comunidade, correu com ela pro hospital. Então, assim, você vê que o Rio de Janeiro é uma situação totalmente que não faz sentido você ir pro Rio de Janeiro. É basicamente isso. Se quem mora lá tá saindo, imagina pra você que mora em um estado mais tranquilo, mais de boa, por que você vai querer ir visitar o Rio de Janeiro? Eu sei que muita gente vai falar aí nos comentários: ah, Rio de Janeiro não é isso tudo. Eu fui, eu amei. É um lugar lindo, tá? Mas falar que tem segurança no Rio de Janeiro tá mentindo, pô. Vamos colocar aí, de 5 pessoas que vai pro Rio de Janeiro, 3 já foi roubada. E não é nem exagero. Motivo. Se alguém rouba ou prejudica alguém dentro de uma favela, um território menor dominado por facção, a justiça convencional não vai fazer nada. Até porque a polícia tem muita dificuldade de entrar nesses locais. Mas o Tribunal do Crime, como é conhecido, rapidamente vai ter uma conversinha com essa pessoa que pode ir desde uma leve penalidade física até um coma induzido, digamos assim. Por conta disso, esses lugares costumam ter menos crimes, pelo menos em parte, que acabam se concentrando nas regiões mais nobres da cidade, principalmente praias ou grandes centros, onde é comum ter arrastões e assaltos relâmpago, como eu disse. E nesse momento você deve estar pensando, também, né? Morar na favela então é mais seguro do que na cidade. E a resposta é não. Na prática, se hoje você morasse na favela, mesmo que tivesse uma segurança maior em relação a assaltos e tal, precisa conviver diariamente com o tráfico andando armado e vendendo drogas em plena luz do dia. Se mora numa região mais nobre, convive com a insegurança e certeza de que vai ser assaltado simplesmente por ser um alvo. Afinal, os traficantes sabem que fora das comunidades não existe nenhuma consequência para quem pratica roubos. E como se não bastasse todo esse cenário de insegurança, caso você seja mulher, as chances de sofrer alguma injustiça são ainda maiores. Em 2024, Thaís Guimarães da Silva, de apenas 21 anos, morreu lentamente após recusar dar um beijo em um traficante na cidade de Belfor Roxo. E esse caso não foi isolado. Velho, aí eu te pergunto, cadê o Estado? Cadê o Estado? O Estado sabe o que acontece ali. Milícia, tráfico, tudo que há de errado tá no Rio de Janeiro. Então, assim, por que eu não falo nem só do governo do Rio de Janeiro, eu falo no Estado, no geral, por que ninguém fez nada ainda pra combater essa safadeza do Rio de Janeiro? Medidas, isso e aquilo, não vai adiantar pro Rio de Janeiro, velho. O Rio de Janeiro, infelizmente, hoje em dia é o câncer do país. Muitas outras mulheres passaram pela mesma coisa, mostrando que mais ninguém se sente seguro no Rio, porque mesmo que você não tenha feito absolutamente nada, acaba morrendo por pura vontade dos criminosos. Ou seja, ninguém escapa. E a polícia, por mais que seja muito criticada, às vezes com razão, porque tem casos de abuso de autoridade, faz vários esforços e operações pra tentar acabar com esse domínio. Mas a verdade é que todo policial sabe que é uma luta perdida. Ao prender um criminoso, a chance dele sair rapidamente pras ruas é muito alta, seja pela ineficiência do Estado em manter eles presos, ou até mesmo pelo fato de que grande parte dos bandidos são recrutados ainda menores de idade, o que impede a prisão convencional. E se você acha que a população tá conformada com isso, ou que as comunidades são amigas dos criminosos, como muitas vezes parece, tá muito enganado. A verdade é que todos são reféns. Segundo o G1, 70% dos cariocas não se sentem mais seguros na cidade, e em 2023 o turismo perdeu mais de 3 bilhões de reais, pois são vazados muitos vídeos de crimes violentos pelas redes sociais, já que por uma questão de demonstrar poder, muitas facções usam elas pra intimidar seus inimigos ao postar vídeos de corretivo em alguns adversários. Então, por essas e vários outros motivos, a maior parte das pessoas sente que a qualquer momento pode acontecer o pior, e infelizmente eles estão certos. Existem casos onde até mesmo um simples sinal de mão bobo pode te fazer perder a vida, tanto que até mesmo estados fora do Rio de Janeiro já alertaram para que as pessoas evitem fazer qualquer gesto de mão em fotos. Se eu não me engano, isso também ocorreu na Bahia, né? Um rapaz lá morreu simplesmente por tirar a foto fazendo um gesto. Graças a Deus, eu espero que isso não aconteça, não se espalhe, né, pelo restante do país. Mas só que você tem que tomar cuidado com o tipo de foto que você faz. Isso, pelo menos na minha cidade, ainda não chegou. É mais só que Rio de Janeiro, aqueles lugares ali que tem uma grande concentração de facção, né? É complicado, velho. Isso é absurdo, cara. Mas na minha opinião, o pior de tudo é a naturalidade com que algumas pessoas tratam esse tema. Pois, como eu disse anteriormente, o crime no Brasil é romantizado. Há pouco tempo atrás, o streamer mais famoso do mundo, conhecido como Speed, fez um turismo escoltado por traficantes na favela e transmitiu isso pro mundo inteiro. Algo que contribui cada vez mais para que outras pessoas pensem: nem deve ser tão ruim assim, olha ali o cara se divertindo. Mas quando a gente olha para a realidade por trás das câmeras, ela é bem diferente, até mesmo pro turista. E para provar ainda mais o meu ponto de que o crime virou alvo de romantização e que as pessoas estão perdendo a gravidade do assunto, no final de 2023, um youtuber mega famoso chamado Árabe resolveu passar um dia na favela com a gangue mais perigosa do Rio de Janeiro. E ao contrário do que poderíamos imaginar, ele foi extremamente bem recebido, tirou fotos, fez filmagens, entrevistou líderes locais, portou armas e até mesmo deu um beijo numa mulher de lá, em vídeos que somados ultrapassaram a marca de 20 milhões de visualizações. Mais uma vez,
Aí eu te falo, por que dessa romantização? Muita gente se pergunta, por que que gringo tem essa visão boa do Rio de Janeiro? Todo mundo que vem que é gringo, velho. Vê isso, vê esse lado positivo, né? Onde traficantes têm consciência social, onde traficantes estão do lado da população. Mas na realidade todo mundo sabe que não é essa, pô. Porque se o cara não estiver filmando, não tiver uma grande relevância nas redes sociais, vai sofrer. Porque se um carro entra por engano dentro da favela, eles não querem saber quem é, eles simplesmente atiram, por que que com o gringo é diferente? Eu não entendo, tá? Eu não consigo entender como que os gringos tiveram essa visão do Rio de Janeiro, essa visão positiva do Rio de Janeiro, né? Muitos vêm pro Brasil para conhecer Rio de Janeiro, né? Até porque para muitos gringos, o Brasil se resume em São Paulo e Rio de Janeiro, só isso. E quando eles chegam aqui, muitos correm até risco, tá? Porque não conhecem os perigos do lugar. Eu tava vendo que tem guia turístico para conhecer favela, velho. Vindo pra aqui o Brasil Pelo e amor o de mundo Deus. inteiro pensem que tá tudo bem, não tem nada demais, olha como o traficante é bonzinho, que tá cuidando da comunidade. Em um momento do vídeo ele até chega a filmar um ponto de venda ao ar livre daquela bolachinha Crean Cracker, sabe? Eu não vou falar assim pra não ter problemas. Agora imagina a quantidade de crianças passando por ali e vendo tudo isso como se fosse normal. Dá pra perceber o absurdo. Mas pra que isso tudo não fique apenas nas minhas palavras, eu decidi trazer hoje o Fabrício do canal Fabuloso, youtuber e ex-morador carioca que saiu de lá pra contar um pouco sobre como foi a sua experiência. E aí, pra quem não sabe, eu sou o Fábio do canal... Ô, velho, eu até peço desculpa desde já, tá? Eu acho que eu já reagi bem lá no começo do canal esse vídeo, mas só que esse vídeo tá envelhecendo igual o vinho, né? Tá envelhecendo muito bem, porque tudo que o Samuel Bom falou nesse vídeo um tempo atrás, hoje em dia tá pior. Então, assim, você percebe que o Rio de Janeiro é cada dia pior, velho. Fabuloso. E falando um pouco da minha experiência com o RJ, eu vi pessoalmente muitos desses problemas apresentados no vídeo. Principalmente o problema das facções. É muito bizarro quando eu lembro que pessoas que estudaram comigo viraram traficantes, aviãozinhos, até mesmo cidades do interior, que era super tranquilo e hoje em dia não é mais aquela coisa, você já não tem mais aquela sensação de segurança. Eu vi favelas se formando, crescendo, e parece que a cada dia que passa os governantes do estado ignoram mais esse problema. E não é nenhuma novidade lá, as facções já estão enraizadas no estado, e vale lembrar que não é só na capital, é no estado inteiro isso. Então a sensação de insegurança é bizarra, e o carioca parece que vive sempre preocupado, sempre com medo. E teve outros motivos que me incomodavam e também colaboraram para que eu saísse de lá, como por exemplo a mania do carioca de querer passar todo mundo pra trás e levar vantagem em tudo. Outro ponto é a cultura também. Pegando embasamento nisso que ele falou, eu tava vendo um vídeo na internet um dia desses, sabe aquelas camisas da prefeitura? Aquelas camisas de escola da prefeitura. Um gringo, não sei de qual país que ele era, mas o cara filmando, tipo, rindo, né? Aqui, vendendo uma camisa da prefeitura pro gringo por R$80. As músicas que tocam, principalmente funk e trap, porque quando não estão falando de novinhas, bem novinhas, por sinal, quando esse não é o assunto, é falando de drogas e exaltando facção, falando de crime e como é bom ser vagabundo. E ainda falando sobre a cultura do Rio de Janeiro, é impressionante que, assim, isso eu só percebi quando... Vamos ser sincero aqui também, né? Sobre as músicas, nos Estados Unidos, o que mais tem é som falando sobre guerra, sobre traficantes, sobre drogas, sobre dinheiro, sobre ostentação. Mas só que a gente sabe que lá isso tudo é controlado. Lá eles não estão cantando meio que uma realidade. Tem sim, mas não é uma coisa descontrolada igual é no Brasil. Aqui eu vejo que chega a ser um pouco incômodo, porque isso acontece na prática. Daí dá a entender que ninguém dá muita bola pra isso. Mas só que falar sobre as músicas eu acho que não faz muito sentido, pelo simples fato de que todo lugar do mundo tem gente cantando esse tipo de música, né? Sair de lá. É muito comum ver pichação, vandalismo, lixo espalhado na rua, mendigo. Parece que o pessoal já esqueceu de cuidar da própria cidade, de cuidar do próprio estado, né? Porque, como eu falei, isso não acontece só na cidade do Rio, é no estado inteiro. É bem estranho você ver pessoas fazendo coisas simples, coisas básicas, que você não fazia antes, que você tinha medo, como, por exemplo, andar com o vidro do carro abaixado, ou mexer no celular no centro da cidade. Cara, quando eu vi o pessoal aqui usando o celular em público, assim, no centro da cidade, eu fiquei em choque, porque lá no Rio, eu tinha 2 celulares, o celular do bandido e o meu. E algo que me entristece é saber que as pessoas já acostumaram. E aí vira uma bola de neve nessa questão da cultura, porque as pessoas estão acostumadas. Eu concordo com ele, tá? Eu tenho uma amiga que ela veio de Manaus. Ela estranhou. Ela falou que na cidade dela não dá pra ficar boiando com o telefone, mexendo no celular no meio da rua, né? E acham que viver tenso o tempo todo é normal. As pessoas são criadas achando que aquela realidade é o comum. E como é que você fala pras pessoas que não é bem assim? É uma questão muito complicada. Então, só pra finalizar minha breve participação aqui, eu queria dizer que eu saí do Rio de Janeiro pouco tempo depois daquele episódio que aconteceu dos traficantes atirando em civis na rua. E eu peguei isso pra exemplificar o quão caótico tá o estado, porque como que pode, chegou num nível que os traficantes só miram em qualquer pessoa que passa na avenida e atira. Isso é muito bizarro. Então, no mais, eu acho que o Rio é um estado muito bonito, é um estado que tem muito potencial, mas infelizmente o carioca é foda. É muita corrupção, é muito jeitinho, muita malandragem, enfim, potencial desperdiçado, né?
Como se não bastasse todo esse domínio do crime, esse problema é algo muito maior do que a gente pensa. Você já deve ter visto ou no mínimo ouvido falar sobre o filme Tropa de Elite. Lançado nos anos 2000, ele basicamente conta a história do Capitão Nascimento, que comanda o BOPE. O Afonso Padilha, que foi o diretor do filme, ele disse que era pra ter o Tropa de Elite 3, ele tinha sido ameaçado, velho. Ele tinha sido ameaçado, né? Até porque Tropa de Elite fala muito da realidade, conta muita verdade, né? Ele acabou pegando a família dele e indo embora pra Flórida, né? Batalhão de Operações Policiais do Rio. Ao longo da narrativa, o filme demonstra que não adianta apenas ter boa vontade e esforço, porque a bandidagem tá presente até mesmo dentro das próprias corporações do Estado. Ou seja, aqueles que deveriam proteger a população, na verdade estão contra ela. E pra ser sincero, eu acho que isso é mais velho do que andar pra frente. Muita gente já sabe que o crime domina todas as áreas da sociedade. Além de tudo, algumas investigações apontam que certas facções investem na formação de novos juízes e promotores, o que faz com que mesmo que algum criminoso vá pra julgamento, as Então, assim, você vendo esse trecho, você já percebe o porquê que é muito difícil mudar a lei, o porquê que é muito difícil manter vagabundo preso na cadeia. Vocês percebem, pô, na minha opinião já tá tudo corrompido. Eu não vejo, infelizmente, eu não vejo salvação mais. Faz parecer que é muito difícil mudar uma lei, faz parecer que é muito difícil manter quem deve estar preso. Pra aprovar o aumento salarial deles é muito fácil. Aí não tem burocracia nenhuma. Mas agora, pra mudar coisas que precisam ser mudadas pro nosso país não sucumbir, aí eles já fazem parecer que é difícil. chances dele sair são bem altas. E mesmo que o juiz não tenha tido seus estudos Isso é um bancados pelo problema no crime, Brasil é só todo, comprar a tá? Não é só sentença. no Rio, Afinal, não, quem essa fatura mais de safadeza. R$500 bilhão por ano com venda de drogas e cargas roubadas tem bastante dinheiro pra esse tipo de coisa. Como você acha que tanta droga é transportada pelo Estado sem que ninguém consiga pegar? Como pode grandes líderes do crime comandarem seus soldados enquanto estão presos? E parafraseando o próprio Capitão Nascimento, interpretado pelo ator Wagner Moura, quem você acha que sustenta tudo isso? A realidade é bem mais profunda do que a gente pensa, e esse vídeo apenas arranhou a superfície de tudo isso. Além, é claro, do fato de que quando se trata do crime, a gente não pode falar demais, se é que você me entende. Esse vídeo foi 100% baseado em reportagens, dados, notícias, pesquisas e experiências pessoais de moradores de lá. Tudo que já estava na internet, eu apenas reuni as informações. E olha, eu adoraria falar sobre como todo esse sistema ainda é romantizado pelos maiores artistas e influencers periféricos do país. Porque como se não bastasse a dor e a dificuldade diária que todo morador carioca passa, ele ainda precisa conviver com as próprias personalidades locais, glorificando a vida do crime por Eu acho que é isso, né, rapaziada? Finalzinho do vídeo aqui, como já tá muito longo, eu vou deixar pra próxima, tá? Então vamos dar as considerações finais. Tudo que ele falou, eu concordo e acrescentaria mais coisa, tá? Mas só que como a gente tá no YouTube, a gente sabe que tem que regrar muito as coisas que são faladas aqui, né? Até mesmo pela nossa própria segurança pessoal. O Rio de Janeiro morre mais pessoas no Rio de Janeiro do que em países, muitas vezes, que tá declarada guerra. Então, assim, é muito complicado, tá? Eu fico com dó dos cariocas. Eu não falo aqueles que são coniventes com a bandidagem. Eu falo aqueles que não gostam, não conseguem morar naquele lugar, mas não tem escolha de sair daquele lugar, não tem condições de sair daquele lugar, né? Então, pra você que mora no Rio de Janeiro, faz de tudo pra sair desse lugar, principalmente pra quem mora em comunidade, tá? Eu não falo pra quem mora em área nobre, porque muitas das vezes quem mora em área nobre tem condições de meter o pé daquele lugar. Pra eles é um pouco mais fácil, vamos falar assim, tá? Mas pra quem mora em comunidade, eu sei que é muito mais difícil, apesar de ter pessoas que são coniventes com a bandidagem. Inclusive tem vários vídeos, né, de polícia tentando levar traficante preso e o povo, a população indo em cima, mas eu falo mais pra aqueles que querem sair desse lugar e não tem condições de sair desse lugar. Junte dinheiro, pede a Deus pra vocês meterem o pé desse lugar o mais rápido possível, tá? Porque eu acredito que até um país em guerra tá mais tranquilo que o Rio de Janeiro às vezes. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que esse vídeo que foi reagido aqui é do canal de Samuel Bom, o link do canal vai estar aí na descrição, vídeos parecidos com os vídeos que eu gosto de reagir aqui no canal e eu sei que vocês curtem esse tema. Me desculpem qualquer erro de dicção, porque minha garganta ainda tá zoada, eu falei isso no meu último vídeo, sabe, a garganta tá complicado pra engolir, essas coisas tudo, a dicção acaba falhando às vezes, tá? Valeu, falou e até a próxima, tamo junto, fui.